Qual é o preço que você paga pela sua estabilidade ou não, né? Às vezes não é tão estável assim, mas por aquela segurança financeira que te mantém presa a um trabalho, uma profissão mais, né, tradicional. Se isso não é a sua vocação, tá? Porque se isso é a sua vocação, então o que você está pagando e o que você está ganhando está equilibrado. Mas, se você está numa profissão tradicional, se você está numa CLT, se você está no mundo corporativo, você provavelmente, e se você não está feliz, tá? Porque é possível ser feliz no corporativo. Tem gente que diz que dá, e não vou questionar, mas eu quero conversar diretamente com as pessoas que estão no emprego bem formal e, ao mesmo tempo, estão se sentindo um pouco perdidas, estão se sentindo desanimadas, desmotivadas, bem cansada, né? Exausta, vamos dizer a verdade, um pouco vazia, sem muito sentido existencial. E aí eu queria conversar com você sobre o argumento mais comum, que é o da estabilidade financeira, que é a necessidade de pagar contas e de se adequar à realidade, né? Que é boleto o tempo todo sem parar. E muitos anúncios, muitas informações, muitas ofertas, o tempo todo você pode e deve e talvez precise consumir. É o que dizem, tá? E aí eu quero conversar com você, porque eu acho que a gente pode começar a encontrar um caminho para você sair dessa situação. E eu vou precisar que você também abra a sua mente, o seu coração, para receber aquilo que eu quero trazer para você. Primeiro é importante pensar sobre o custo da nossa vida atual. No texto que eu li na semana passada, que foi também a base para eu escrever o meu texto Você Está Pagando com a Alma, que é o texto da Cami Rodrigues, ela faz uma provocação sobre o quanto custa a sua vida hoje e por quanto tempo você aguentaria esse pique, esse ritmo que você está hoje na sua carreira, profissão, para manter esse estilo de vida, para manter a sua vida. Ela traz um ponto muito interessante no começo, que é a percepção de que quanto mais a gente ganha, mais a gente quer gastar, mais a gente pode gastar, mais a gente gasta. A gente vai arrumando uma forma de acomodar esses novos ganhos e nunca ter uma sobra, né? Porque tem sempre algo que você pode consumir com esse novo dinheiro que está entrando na sua conta. E aí a vida vai se tornando isso, né? Trabalhar para pagar conta. Tem gente que é muito sortuda e faz o que gosta, e aí fica um pouco menos cansativo, mas não deixa de ser frustrante, tá? Porque eu faço o que eu gosto e eu posso te dizer que não tem outro caminho, mas isso não quer dizer que este caminho não tenha desafios e que também não seja frustrante, porque é. Mas voltando para a pessoa, né, que está ali numa carreira, numa profissão mais tradicional, mais formal, dentro de um mercado mais formal, e ela está ali constantemente pensando em como ela vai crescer, né, e se estruturando para alocar esses recursos e percebendo que não sobra e percebendo que a vida dela é trabalhar, ganhar e consumir. E aí, a grande questão é, por quanto tempo você dá conta de manter essa constância e quando você for parar, você vai fazer o quê? Você vai fazer o que você gosta, você vai descansar, você vai, tá, sei lá. E por quanto tempo você precisa trabalhar e quanto você precisa guardar para você poder descansar, quem sabe, aproveitar a vida quando você tiver mais de 65 anos. Esse pensamento não te deixa um pouco desesperada, angustiada, ansiosa? Assim,
isso não é para você um pouco aterrorizante pensar que você está vivendo para manter algo que você não consegue nem concretizar de fato e que quando você tiver tempo para fazer um pouco mais daquilo que você quer, para viver um pouco mais a sua verdade, você já não vai ter tanta energia e a sua vida vai estar em outro lugar e talvez você nem consiga fazer as coisas que você realmente gostaria de ter feito. E aí, o ponto todo dessa reflexão é a gente questionar essa ideia de que o estável é a melhor opção nesse momento, né? Porque muitas contas são fixas. Para quem tem filho é ainda pior, é ainda mais elaborada essa estratégia aí de conseguir fazer acontecer sem precisar sacrificar a sua alma, né? Eu estou colocando aqui a sua alma como essa essência que tem uma vontade interior, que tem um propósito e motivo, mas não consegue alcançar esse propósito porque está presa, totalmente presa a uma burocracia, a um trabalho, a um patrão, a uma estabilidade. E aí, bom, né, o quanto que essa estabilidade, ela está pagando aquilo que você está dando em troca. Eu imagino que uma das coisas mais preciosas que você está dando em troca é, primeiro, o seu tempo, né? Como usar o seu tempo, o que fazer com o seu tempo. Se você é pai ou mãe, isso é ainda mais complicado, porque, de alguma forma, né, você está abrindo mão do tempo com o seu filho, da criação do seu filho, ao mesmo tempo em que você está pensando nele, porque você está pensando em dar para ele um pouco, o mínimo de estrutura possível, né? Então é muito injusto ter que escolher uma coisa ou outra, mas é o que está acontecendo, né? Você está pagando esse preço, isso é inevitável. Você está pagando o preço também de não estar criando, né? Não estar oferecendo soluções, não só para outros, mas para si, né? Então, se você não está criando, provavelmente você está consumindo, né? Então, isso ainda aperta mais um pouco a sua situação, né? E te obriga a buscar por algo estável. É um ciclo que, sinceramente, gente, não fecha. Você pode pensar que você vai ter uma carreira e vai focar totalmente no seu trabalho, vai acumular o capital e depois você vai fazer o que você quer, mas a verdade é que você vai ficar refém eternamente de consumir aquilo que você aprendeu a consumir como recompensa desse seu esforço de dar o seu tempo, dar a sua alma, dar a sua vontade, a sua essência para alguém, né? Para alguém dizer, olha, você vai fazer isso, você vai produzir aquilo. E aí, beleza, né? Então a gente está pagando o preço da estabilidade financeira com a nossa criatividade, com a o nosso poder de escolha de como usar o nosso tempo. E isso tudo cria um cenário onde você é forçado a trabalhar mais porque você está consumindo mais, já que você está criando menos. Então, não é de se surpreender que você esteja cansado e também sem muitos recursos financeiros sobrando, se é que me entende, né? Porque como vai sobrar? Se você não cria, você consome. E quanto mais você consome, mais você precisa de trabalhar para pagar o que você consome. Então, vamos pensar sobre uma alternativa que seja viável a longo prazo, tá? É óbvio que ninguém vai mudar toda uma estrutura profissional, toda uma base financeira, largando tudo e indo fazer o que gosta, tá? Não vai. E também não vai fazer isso se não tiver apoio. Se não tiver apoio de família, se não tiver apoio de companheiro, se não tiver apoio, seja lá quem for. Sem apoio também não dá para fazer essa mudança, tá? Mas essa mudança, ela pode ser feita pensando a longo prazo. Então, o que eu proponho aqui? Eu proponho que o quanto antes possível você entenda e descubra o que você gostaria realmente de fazer,
O que te alimenta e te motiva a passar todos os seus dias pensando e talvez executando e talvez criando para aquilo, que não vai ser algo que vai chegar até um certo limite de crescimento, você pode crescer ele, tipo, infinito, e não vai ser algo também que você vai perder, tipo, não deu certo, tipo, não existe esse cenário. Se não der certo um empreendimento com algo que você quer fazer, não existe não dar certo. Existe aprender o que funciona e o que não funciona e encontrar o melhor caminho de oferecer aquilo para o mundo, né? Então, a minha proposta, ela não é idealista, ela não é fantasiosa, ela é bem pragmática. Você precisa encontrar algo que te motiva, algo que te dê propósito, algo que esteja conectado à sua essência, seja lá o que isso significa para você, mas algo que está profundamente conectado com você, com a sua verdade, com a sua história, mesmo que você não saiba o que é. E mesmo que isso seja um empreendimento, ou talvez até mesmo uma prestação de serviço, ou até mesmo um emprego mais formal, você dá um sentido diferente para aquilo que você está fazendo e aquilo não toma tanto de você quanto esse emprego atual que te traz estabilidade. Talvez no curto prazo isso não possa pagar as suas contas, mas à medida que você também vai trabalhando os seus apoios, né, e quebrando um pouco dessa ideia de que você não pode depender, que é isso que se quer criar hoje em dia, né? Cada um tem que ter o seu dinheiro, a sua casa, o seu carro, os seus bens. Então, essa ideia de individualismo vai fazendo com que a gente não queira e ache que a gente não deve contar com a ajuda das pessoas. E isso vai forçando a gente cada vez mais a uma estrutura rígida de trabalho, de existência. Então, a gente precisa das pessoas, de apoio, de suporte, de quem puder dar, para fazer uma transição para algo que faça mais sentido para a nossa vida, isso é essencial. Mas a gente também precisa quebrar um pouco dessa ideia de que você só vai trabalhar com profissões, né? Ah, eu tenho que ser isso, eu tenho que ser aquilo, tenho que fazer aquilo. Tem uma regra, tem uma escadinha. Não, vamos começar a trabalhar com a ideia de projetos, né? Talvez o que você ama fazer vai nascer como um projeto que está longe de pagar suas contas. Vai nascer como uma ideia, vai nascer como uma motivação. E você colocando isso na sua vida, mesmo que seja como um projeto que você vai executar em paralelo, que você vai encontrar uma forma de encaixar na sua vida, aquilo vai estar sempre ali, né? Então, não é algo que vai ser desperdiçado, você vai poder alimentar ele constantemente na sua vida. E alimentando isso na sua vida, você vai nutrindo a sua alma também, né? Você vai relaxando um pouco mais, porque você não fica totalmente bitolado nessa pressão de performar, de consumir. Você também pode abrir um espaço na sua vida para criar. Criar é muito bom, né? Criar como uma forma de não consumir tanto. Criar, inclusive, as estruturas do seu trabalho, o seu serviço. Moldar os seus conhecimentos e suas habilidades para criar algo, oferecer para o mundo esse algo. E a questão de dar certo ou não é uma questão de tempo, né? Uma questão de não ter pressa porque você está fazendo, talvez, dando um dos passos mais importantes da sua vida, que é dar um sentido para o seu fazer, para o seu servir, né? E numa sociedade que nos pressiona tanto a trabalhar e que nos coloca quase que 80% do tempo focado nisso, que seja algo que vá te devolver também, que vá te alimentar, que vá te motivar, que não vai só te tomar, sabe? Então, esse é o convite que eu faço para vocês, o convite de se abrir para algo que faça mais sentido na sua carreira hoje, algo que tenha um pouco mais da sua verdade, mesmo que ainda
seja muito incerto e inseguro, eu quero te incentivar a buscar isso, nem que seja o primeiro passo que você vai dar. E você vai ver que só esse primeiro passo já vai aliviar um montão aí, essa alma que tá um pouco carregada, assim, que tá bem, eh, sabe, sem poder se expressar, sem poder se colocar, né? Você está se moldando, está perdendo ali as suas arestas, está perdendo os seus contornos, está perdendo a sua verdade para se encaixar numa realidade e encaixar-se na realidade é importante, mas nós fazemos a realidade, né? Então, se todo mundo for quadradinho, Minecraft, então vai ser tudo quadradinho, né? Então, alguém tem que começar aí a se arredondar, a criar um movimento diferente, né? A incentivar outras pessoas a se arredondarem também, a pararem suas arestas. E, e mesmo que isso seja só uma ideia no início, você colocar energia nisso vai te trazer um retorno imediato, né? E o que eu posso dizer há 8 anos empreendendo é que mesmo com todos os desafios, mesmo com todos os momentos onde não existiu concretamente uma estabilidade que eu achei que eventualmente eu encontraria, eu encontrei muitos aprendizados, muito movimento, muito propósito. Nada do que eu fiz se perdeu. Tudo, absolutamente tudo, as minhas falhas, os meus acertos, tudo me serve hoje como algo que eu posso utilizar e criar ainda mais, como algo que inclusive me motiva a continuar. E, e é óbvio que eu também tive que trabalhar as minhas relações, porque quando a gente sai desse lugar de eu vou dar conta de tudo, eu vou me estruturar para não depender de ninguém, a gente precisa do outro, e se a gente precisa do outro, a gente tem que aprender essa interconexão, né? Não vamos falar de dependência, vamos falar de interconexão, porque é uma troca, o outro também de alguma forma precisa de você. E eu acho que até é dispensável a gente falar assim, ai, não precisa. Precisar não é bom. Se somos seres sociais, nós precisamos sim dos outros para sobrevivermos. E é isso. Se você gostou desse papo, se você se sentiu inspirada ou de alguma forma instigada a fazer um movimento na sua vida profissional, na sua carreira, eu faço esse convite para você conhecer a minha mentoria de carreira, onde eu vou focar tanto no desabrochar do seu crescimento, né, entendendo como que as suas raízes elas te moldam tanto para o fracasso quanto para o sucesso e como você pode é, ir por um caminho mais saudável, já que os dois estão disponíveis, e também como usar a sua criatividade para se curar, como usar o empreendedorismo para se curar. Porque acreditem ou não, é um caminho extremamente curador, se é que eu posso falar dessa forma. É um caminho que vai te desafiar a se encontrar e a se descobrir também, né? E não vou dizer que nada disso é fácil, mas vale muito a pena. E se você topar esse convite, eu tô aqui pra gente ter uma conversa. Um beijo.